Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos aqui, que compartilhei lá no bairro São Carlos. Genésio vai ouvir pela segunda vez, lá na Fama, e que eu acho ela de extrema importância. Agora preste bem atenção, nós vamos abrir o primeiro versículo, tá bom? E depois eu te aconselho que você anote os outros, e nós vamos dar algumas rajadas aqui de versículos bíblicos, e talvez não dê tempo de você abrir a Bíblia, mas você pode anotar, tá bom? E chegar em casa você confere, tá bom? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, Eclesiastes capítulo 10, versículo 9 e 10. E nós vamos compartilhar sobre a importância da oração. Não tem os slides hoje, tá? Vai ficar só o título da mensagem. Mesmo assentado, mas reverente ao Deus da palavra, está escrito assim, ó: quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Pai, nós tomamos a Tua palavra como verdade absoluta e como vida. Nós abrimos o nosso coração e nos expomos à influência da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser transformados por essa palavra. Concede-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus, amém. O autor está dizendo aqui que quem arranca pedra será maltratado por ela, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Agora ele diz: se o ferro está embotado, e se não se lhe afia o corte, ele diz, você vai redobrar a força. Em outras traduções diz, botar força dobrada, força multiplicada. E eu quero trazer isso aqui para o contexto de oração. E nós vamos compartilhar sobre a importância da oração. Eu não sei você, mas eu já tentei fazer algumas coisas com ferramenta cega. Esse tempo atrás eu fui capinar um lugar, limpar a frente de uma casa, e a enxada estava cega. E eu falei, poxa, eu não vou mexer com isso não, vou continuar. Só que você coloca muito mais força. Eu lembro de uma vez, eu vi um rapaz arrancando uma árvore, eu contratei ele para arrancar uma árvore, e ele pegou um machado lá, e o machado estava cego. Ele botou força demais, demais, demais. Ele deu pancadas de maneiras multiplicadas, e ele não conseguia cortar a árvore, porque a ferramenta dele estava cega. As donas de casa, de uma forma bem simples, você já cortou tomate com a faca cega? Eu não estou falando aquelas facas de serrinha não, obrigado Dilson. Eu estou falando daquelas facas mesmo de corte. Você vai cortar e o tomate, você não consegue furar ele. Se você é como eu já fico meio assim impaciente, eu pego a faca e dou uma cutucada no tomate, e rasgo ele. Às vezes as pessoas pensam que amolar uma ferramenta é perda de tempo. Mas imagine o seguinte, você amola uma ferramenta, você vai gastar 5 minutos para fazer o serviço. Se você não afiar a ferramenta, você vai gastar 10, 15, 20, e talvez ainda vai se machucar, e o serviço não fica bem feito. Algumas pessoas acham que não há necessidade de afiar. Eu vou dizer uma coisa, traga isso para o contexto de uma vida espiritual, de uma vida de oração. Quantas vezes que nós queremos resolver todas as coisas na força do nosso braço? Quantas vezes que nós estamos querendo decidir a nossa própria vida, o nosso destino, estamos querendo definir tudo, simplesmente tomando uma decisão, sem orarmos. Porque quando nós oramos, nós afiamos
a ferramenta do Espírito, e nós podemos ouvir a voz de Deus a nos direcionar. Por quê? Porque se a nossa vida espiritual ela está cega, então nós podemos botar muita força para resolver algumas coisas que não demandaria tanto desgaste físico, emocional, financeiro e de tempo. Pastor da maior igreja do mundo, David Yong Cho, ele conta que ele acorda toda madrugada para orar. Ele ora de 5 horas até 7 ou 8, todos os dias. Ele disse que houve um tempo na vida dele que, quando aparecia alguns compromissos, algumas tarefas, ele encurtava o tempo de oração. Ele ficava ansioso e ele começava a orar, mas ele ficava pensando: eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que resolver aquilo. E ele dizia que ele abortava o tempo dele de oração. E ele disse que fez essa experiência várias vezes. Quando ele ia para resolver os problemas, ele disse que gastava a manhã todo, o dia todo, ficava para outro dia, e o trem embaçava totalmente. Ele começou a fazer um teste. Ele disse que às vezes que ele começava, que ele ia para o período de oração dele, e que ele ficava angustiado, com ansiedade para poder sair e fazer o que tinha que fazer, ele começou a orar o período todo que ele tinha determinado diante de Deus. E ele disse que começou a perceber que quando ele ia nos lugares, ele disse que as portas se abriam. Ele disse que até mesmo quando ele chegava em determinado lugar, ele ia estacionar o carro, quando ele preocupado porque o trânsito, muita movimentação, ele disse que chegava, quando ele ia chegando em determinado lugar, alguém já saía no carro e ele entrava com o carro. Pessoas que iam complicar, irmãos, na oração do Pai Nosso, disse: olha, não os deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal. Tem muitas coisas que nós não nos livramos dela porque nós não oramos, nós não afiamos o machado. Aí nós pegamos aquele funcionário encrenqueiro, nós pegamos aquele cara, sabe, nojento, que vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar. Irmãos, tem pessoas que além de não ajudar, elas atrapalham, e o que elas puderem complicar a vida das pessoas, elas complicam. E o pastor David Yong Cho disse que começou a perceber no ministério dele, na vida dele, as coisas fluindo de maneira, sabe, mais fáceis, simplesmente porque ele insistiu em amolar o machado. Eu contei essa experiência já algumas vezes, eu vou repetir, porque sempre tem alguém que nunca ouviu. E aqueles que são mais experientes, têm mais tempo na fé, têm que ter paciência com o pregador por isso. Porque às vezes a gente só cita uma história como se todo mundo já conhecesse. Mas às vezes uma historiazinha que você já ouviu 1000 vezes, alguém está vindo aqui pela primeira vez e nem sabe quem é. A verdade é essa. Talvez aqui ninguém nunca tinha ouvido falar de Mefibosete. Algumas pessoas nunca ouviram falar disso. Achava que era o nome de algum xarope. Mas eu lembro que a casa que nós moramos hoje, nós compramos há mais de 25 anos atrás. E quando nós compramos essa casa, nós tínhamos um carro para poder dar de entrada. Uma Paraty, 86, mas ela era muito boa, era uma relíquia. E nós compramos uma casa quitada no valor de 6 Paratis. Então eu tinha que arrumar mais 5. E eu comecei a fazer aquilo que todo empresário faz. Ele vai, paga uma conta aqui, já pega o dinheiro da mercadoria e vai protelando, jogando para frente, até quitar a dívida. Só que chegou um momento que eu travei. E algumas pessoas estavam me cobrando já, porque eu estava jogando a dívida para frente. E assim, é muito chato quando alguém vem e te cobra mais de uma vez. É por isso que uma das coisas que eu decidi que eu não compro fiado é por isso. Eu não tenho cartão de crédito e eu não compro fiado. É exatamente para ninguém ter que me cobrar. Então quando eu tenho dinheiro eu vou lá e compro. Quando eu não tenho, eu não compro, eu espero. A maioria das vezes, 99% das vezes. E eu lembro que um dia, eu cheguei à noite em casa, e quando nós compramos essa casa lá, nem portão nós não tínhamos. Depois eu acho que mais de um ano eu comprei um portão usado, e ele ainda ficou mais uns 6 meses lá, porque eu não tinha dinheiro nem para colocar o portão. E eu lembro que um dia eu entrei para dentro do quarto para orar, e eu chorei demais. Chorei. E eu falei: Deus, o Senhor pode me levar, porque se tem uma coisa que eu não quero é envergonhar o Teu nome. O Senhor pode me levar, ou então o Senhor vai me dar graça para que esse problema seja resolvido.
Irmãos, mas tem oração que é diferente. Aquela oração que você faz com o coração totalmente dependente de Deus, o milagre acontece. No outro dia, eu cheguei em determinado lugar, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: rapaz, ontem à noite eu estive aqui orando, e ele era agiota. E Deus tocou demais no meu coração ontem à noite, que não era mais para mim mexer com isso. Aí ele espalhou em cima da cama dele assim, aquele tanto de cheque, disse: olha, estou com esse dinheiro todinho aqui, esse cheque, e eu não tenho para que utilizar ele, porque eu pegava e já emprestava para outra pessoa, mas eu não vou mais emprestar. Eu sei que você comprou uma casa, você não quer esse dinheiro emprestado não, para você me pagar do jeito que você quiser, sem juros, sem nada, como você quiser. Imagina se eu ouvir isso da boca de um agiota, que ele enfia a faca e fica rodando assim, para quando arrancar, trazer as tripas junto. Aí eu falei assim: rapaz, não sei se eu quero. Irmãos, peguei o dinheiro e quitei tudo, e paguei ele. Nem sei como foi que eu paguei, demorou muito tempo, mas eu paguei tudo certinho, simplesmente porque eu decidi parar um pouquinho e afiar o machado. Quantas vezes que nós estamos botando força no nosso casamento desnecessária? Quantas vezes que nós estamos lidando com os filhos, sabe, botando força, porque na realidade o que está faltando é afiar o machado. Às vezes, a nós tirarmos um pouquinho de tempo nosso e orarmos pelo nosso esposo, orarmos pela nossa esposa, orarmos pela nossa vida financeira. Irmãos, parece que nós acreditamos em Deus, mas parece que lá no fundo nós também não acreditamos, porque a maioria das coisas nós tentamos resolver na força do nosso braço. E quando nós vamos para o lugar secreto e nós oramos, nós vemos o céu se abrir. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi presidente por pouco tempo, acho que 1 ano, 2 anos depois mataram. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, olha, ficou famosa essa frase, ele diz: se tivesse 6 horas para mim derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Se você quer saber quem foi Abraham Lincoln, entra lá e você vai saber as proezas desse cara. Ele diz: olha, se me dessem 6 horas para me cortar uma árvore, eu ia passar 4 horas afiando o machado. Então é muito importante nós entendermos que tudo na nossa vida deve ser alicerçado, deve ser edificado no alicerce da oração. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós fazíamos tudo na força do nosso braço. Quando nós não conhecíamos o Senhor, nós fazíamos tudo no nosso talento. Tudo é porque eu tenho muita lábia, é porque... Eu vou te contar as histórias, irmãos, eu conto as histórias aqui, é fruto dos meus fracassos e das minhas experiências com Deus, mas talvez te ajude. Eu tinha uma empresa de distribuição de ovos, e chegou um tempo que as empresas, além de vender no atacado, as granjas, elas vendiam também no varejo, e começou que eu comprava de determinada granja, eu ia para a rua vender a mercadoria deles, e eles também mandavam vendedores. Teve uma época que eles contrataram dezenas e dezenas de motoqueiros, e os caras saíam fuçando em tudo quanto é lugar de Goiânia. E eu chegava diante das pessoas e para vender a mercadoria, eu falava: não, agora eu estou comprando direto do produtor. Eles passaram aqui o cartão deles. E os caras chegavam ainda caguetando, diziam: não, moço, ele compra de mim, o Toys compra de mim, e vende para você aqui mais caro, eu vou te vender o preço que nós vendemos para ele. Imagina. Eu comecei a orar, depois de muitas noites de sono perdido, eu comecei a orar, e a minha oração era: Senhor, eu sei que eu não tenho condições de concorrer com eles, eu não tenho preço, não tem como, eu preciso de encontrar graça diante do Senhor. Quando eu chegar diante dessas pessoas, eu preciso encontrar graça diante delas, porque não vai ter nenhuma explicação para eles me comprarem, porque o meu preço é mais caro, eles vão comprar direto. Irmãos, pois a empresa que nós tínhamos, ela cresceu mais ainda nesse tempo. Tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim: Torres, eu não entendo por que eu compro de você, rapaz, eu sei onde é que você pega essa mercadoria, você me vende mais caro do que os outros, mas mesmo assim eu compro de você. Eu dentro de mim eu ficava: eu sei por quê. Eu sei por quê.
é a graça de Deus. Amém? Às vezes você está pensando em fazer um curso, prestar um concurso, não sei, ir atrás de um emprego, mas talvez você se ache incapacitado, você acha que você não tem ninguém que pode te indicar. Existe uma série de obstáculos que tentam impedir você de conquistar o que você tanto sonha. Deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a afiar o machado, aprenda a afiar o seu espírito através da oração, e você vai perceber portas se abrindo, sabe? Vai perceber Deus trazendo direção, Deus colocando as mãos. Sabe aqueles negócios que você diz assim, rapaz, não sei mais o que fazer. Eu vou te dizer, nós precisamos colocar diante de Deus de oração. Nós precisamos colocar diante do Senhor, porque Ele faz. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, está escrito assim, eu vou correr porque senão não dá tempo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, só escute, diz assim, olha: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui está o apóstolo Paulo, ele está instruindo um discípulo seu, chamado Timóteo, e ele vai ensinar para ele, e ele diz assim, olha, para começar, ele diz, antes de tudo, repita comigo, diga, antes de tudo. Ele diz, olha, antes de tudo. Esses dias eu vi, acho que foi o pastor Michel que falou para mim, de uma pessoa que diz que ele não abre o celular de manhã cedo quando ele acorda. Eu acredito que quase ninguém aqui faz isso também, né? De acordar, a primeira coisa que faz é olhar as mensagens. Aqui ninguém faz isso. Mas esse pastor lá disse que ele não pega no celular dele, enquanto primeiro ele não tem o tempo dele de oração. Porque ele diz que se ele abrir, ele começa a se envolver. Ele pega algumas coisas interessantes, ele passa mensagem para um, passa mensagem para outro, e ele vai ver, e quando vê, passou ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não dá mais tempo. Então ele decidiu que primeiro ele vai orar, ele vai afiar o machado. Agora Paulo está dizendo para Timóteo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, antes de tudo, antes de você pregar, antes de você trabalhar, antes de você querer fazer isso, antes de você querer fazer aquilo, ele está dizendo, antes de tudo, pois eu te exorto a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre vários tipos de oração, oração de súplica, oração de intercessão, ele está falando sobre oração de ação de graça, ele está dizendo, antes de qualquer coisa, Timóteo, eu estou te orientando, você precisa orar, antes de sair para trabalhar, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro você precisa orar. Então, às vezes, queridos, a oração não cabe nas nossas vidas, porque nós enchemos ela de muitas coisas. Às vezes a nossa agenda, ela está tão cheia, nós temos tantos afazeres, tantos compromissos, que não existe espaço para nós termos o nosso período de oração. E nós precisamos redefinir a nossa agenda, a partir de priorizar a nossa vida de oração. Imagine que você sabe que a coisa mais importante que existe é algo. Você sabe que você precisa fazer isso aqui antes de tudo. É tolice você querer fazer as outras coisas para depois vir aqui. A oração foi colocada para nós como uma chave. Escute. Antigamente nos castelos medievais, existiam muitas celas, com muitos escravos, muitos prisioneiros. E não tinha como o carcereiro andar com a chave de todas elas. Então eles tinham aquilo que é chamado de chave mestra. Essa chave era uma chave que abria todas as portas de todas as celas. O Senhor nos deu a oração, no nome de Jesus, como chave, para ligar e desligar, para abrir e para fechar. Jesus disse, olha, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra também será desligado aonde? Nos céus. E quando nós pegamos as escrituras, nós vamos perceber que Jesus foi um homem de oração. Jesus é o meu padrão em todas as coisas. E Jesus orou muito. O apóstolo Paulo foi alguém muito usado por Deus, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E Paulo orou muito. Quando nós pegamos o livro de Atos, nós vamos ver o quanto que os discípulos também oraram. Por quê? Porque a oração é o princípio
e é o alicerce de tudo aquilo que nós fazemos. Tem um homem das antigas chamado Charles Spurgeon, foi conhecido como o príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, olha: nenhum de nós pode saber o quanto somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos mais próximos de Deus através da oração. Olha que tremendo. Ele diz, olha, a pessoa não vai saber o quanto que a ferramenta dela está cega, o quanto que ela é pobre, se ela, fizesse uma comparação com alguém ou com ela mesma, se ela vivesse uma vida mais próxima de Deus através da oração. Sabe o que é que me alegra nas coisas dos céus? É que pode se converter um pobre e um bilionário. Pode se converter um branco, um de cor escura, pode se converter um inculto, um intelectual, mas para todos a ferramenta e a chave é a mesma, é a oração. É a oração. Nós temos acesso a Deus através de Jesus na oração. Eu vou ler alguns versículos para você, eu vou ler tudo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que fica melhor para você anotar e depois você dar uma lida. Escute, Jesus teve uma vida de oração. Agora perceba algo. Algumas pessoas têm a ideia errada de achar que Jesus fez o que fez porque ele era Deus. Não. Jesus, ele quando esteve na terra, ele teve como um homem. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Quando Jesus esteve na terra, tudo aquilo que ele realizou, ele não realizou como Deus, ele realizou como homem, só que movido pelo Espírito, usando os dons do Espírito. E você vai perceber, porque é muito simples de entender isso. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço, e obras maiores farão. Se Jesus, quando esteve na terra, tudo que ele fez foi como Deus, seria errado, não seria justo ele dizer que qualquer um de nós poderíamos fazer aquilo que ele fez, se ele fez como Deus. Mas ele não fez como Deus, ele fez como homem. E olha a vida de oração de Jesus. Eu vou ler alguns textos para você. Lucas 3:21 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus orou e o céu se abriu. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, entenda algo, Jesus era alguém extremamente ocupado. A Bíblia diz que vinham multidões para o ouvir pregar, vinham multidões para serem ressuscitadas, para serem curadas. E o texto diz aqui, olha, ele porém, ele deixava todo aquele avivamento, ele deixava tudo aquilo, e ele se retirava para lugares solitários e fazia o quê? E orava. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 3 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Eu não sei você, mas às vezes nós temos problemas, enfrentamos muitas dificuldades. Mas qual foi a última vez que nós nos retiramos e passamos a noite toda orando, até ver Deus fazer o que precisava fazer? E se você perceber no versículo 13, diz que quando amanheceu o dia, ele chamou para si os seus discípulos, chamou entre todos eles e escolheu os 12. Olha só, Jesus tinha uma decisão para tomar, e Jesus então ele passou a noite toda orando, pedindo a Deus a direção. E o texto diz que quando amanheceu o dia, está aí no versículo 13 de Lucas 6, e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Jesus, quando ele ia decidir alguma coisa, ele ia para a oração. Lucas capítulo 9, verso 18 diz assim, olha: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem diz, estando ele orando à parte, quem diz às multidões que sou eu? Jesus estava fazendo o quê? Ele estava orando à parte.
Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus, ele foi para o monte para fazer o quê? Orar. Escute, tem muitas pessoas que podem e gostam de ir para monte orar. Eu sou um deles. Mas não existe nada de diferente entre você orar lá no monte e você orar num lugar secreto. O que nós precisamos é ter um lugar tranquilo para nós podermos orar. Não interessa se é no monte, se for no monte, legal. Se não der no monte, você vai fazer o seu próprio monte. E o texto diz que ele chama os seus discípulos, e ele subiu ao monte com eles com um propósito de orar. Ele não foi com o propósito de conversar, ele não foi com o propósito de ficar com resenha, não, irmãos, olha, eu conversei quinta-feira, eu estava aqui no Monte do Foguinho, eu conversei com um rapaz que está lá desde janeiro, e ele disse para mim, falou, olha pastor, se a gente não tiver cuidado, a gente fica um ano aqui em cima do monte, e não lê a Bíblia e nem ora. Tem que ter cuidado. Jesus subiu com o propósito de orar. E preste atenção, chegar em casa você lê Lucas 9, versículo 29, diz que ele teve uma experiência sobrenatural. O texto diz que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então, Jesus estava orando. Escute, as maiores experiências que nós vamos ter com Deus são em períodos de oração. Essa semana eu estive conversando com o mais novo discípulo, que o Senhor me deixou para cuidar, e ele falou, rapaz, na quinta-feira eu entrei num nível de oração. Ele não é a pessoa que tem o entendimento que eu tenho. Ele disse, olha, eu orei, e ele disse, olha, eu percebi no outro dia, que sumiu uma verruga grande na minha virilha e um caroço que eu tinha na cabeça. E ele ainda olhou para mim e falou assim, será que foi coincidência? Isso é jesuicidência. É jesuicidência. Depois você pega o testemunho do Rodolfo Abrantes lá no Danilo Gentili, é 8 minutos, e ele fala que quando ele converteu, ele tinha com certeza um câncer no estômago e o corpo cheio de caroço. E depois de um período de oração, ele amanheceu o dia, foi no banheiro e tinha sumido tudo. As maiores experiências que nós temos com Deus é em períodos de oração. Agora, escute, nós não vamos para um período de oração, para o nosso lugar secreto, buscar experiência, não. Irmãos, eu já fiz muito isso. Eu já fui para monte, eu já fui para vigília, na Deus é amor, na Jesus é amor, na Cristo é amor, em tudo quanto é lugar que você imaginar. E os caras falavam, não, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que ficar falando, e eu ficava, e ele falou assim, não, você não foi batizado porque você não ficou dando glória, tem que ficar dando glória. Eu ficava glória, e nada. Está só rindo, né, Neto? E os caras diziam, faz isso, faz aquilo, e o pior não é isso, irmãos, e o pior de tudo é quando você está buscando, jejuando para ser batizado no Espírito Santo, e de repente você convida um miserável para ir do seu lado, o cara não sabe nada de Jesus, não sabe nada de Bíblia, e o raio vai e cai na cabeça dele, ele começa, e o cara é batizado no Espírito Santo, você fica ali chupando o dedo, você fala, rapaz, Jesus não gosta de mim não pode negócio desse. Eu já fui muito, irmãos, atrás de experiência. Eu não condeno ninguém que vá, mas quando o tempo vai passando, nós entendemos que nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, não para ter experiência com Ele, mas para ter relacionamento com Ele. Você imagina alguém que toda vez que ele vai conversar contigo, ele fica igual criança, pai que trabalha fora, toda vez que chega a criança fala, pai, o senhor trouxe alguma coisa para mim? Pai, o senhor trouxe isso para mim? Pai, o senhor trouxe aquilo para mim? E às vezes, dependendo do presente que o pai dá para ele, da outra vez que o pai chegar, ele nem vai lá no pai, porque ele está tão entretido jogando ou fazendo qualquer coisa com um brinquedo. Muitas vezes nós esquecemos de Deus porque nós ganhamos alguns brinquedos dele e nós não damos moral. Escute, nós não vamos buscar ao Senhor por causa de experiência ou porque nós queremos uma bênção, não. Nós vamos nos relacionar com Ele. E à medida que nós nos relacionamos com Deus, aí consequentemente a experiência vem. O texto diz que Jesus está no monte orando, de repente, irmãos, olha, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura.
Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Quando você entra num lugar em Deus de oração, fique tranquilo, que as coisas vão acontecer. Eu lembro do apóstolo Paulo quando converteu. O apóstolo Paulo quando converteu, o texto diz que Jesus aparece para ele, e ele cai no chão, e fica cego. E ele começou um jejum de 3 dias. E quando ele estava orando, o texto diz que um anjo aparece para Ananias. Aparece e diz assim: olha, presta atenção, vai lá na rua tal, e lá tem uma pessoa que está orando, ele chama Saulo de Tarso. Você vai lá e impor as mãos sobre ele, porque nesse exato momento ele está orando, e ele está tendo uma visão. Ele está vendo um homem chegando lá e colocando as mãos sobre ele, ele voltando a enxergar. Irmãos, olha que tremendo isso aqui. Uma pessoa está de joelho orando, jejuando, buscando a Deus, e de repente a Bíblia diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores em favor daqueles que vão herdar a salvação. De repente o anjo vai lá numa pessoa que está prontificada para ser resposta de oração e diz: olha, vai lá no lugar tal que tem uma pessoa de joelho, e ele está tendo nesse exato momento de oração, ele está no devocional dele, ele está tendo uma visão, e ele te vê chegando lá e colocando as mãos. Dito e feito, ele chega lá, Paulo está orando, e ele fala: Paulo, coloca a mão, Paulo volta a enxergar. Eu estou resumindo para você, e a Bíblia diz que ele é batizado. Eu acredito que era batismo do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo naquele exato momento. Consegue entender um tanto que isso é forte, irmãos? No momento que nós estamos orando, eu lembro lá na Fama, uma pessoa estava vindo para o culto, e o Espírito Santo falou para ele, falou: olha, entra no banco e saca tanto. Ele falou: é para quê? Ele falou assim: saca, você vai abençoar uma pessoa que está orando e pedindo esse valor para mim. Ele descolocou no bolso, e ele falou assim: mas quem é? Eu não sei quem é. Ele falou assim: fica tranquilo, na hora que você chegar eu te mostro. Ele disse que quando desceu do carro, que ele foi chegando, ele viu uma senhora, e ele chamou e disse: olha, eu não sei porquê, a senhora me desculpe, mas Deus mandou te entregar isso aqui. E a mulher caiu em choro, em prantos, porque era exatamente o que ela tinha orado ao sair de casa, pedindo a Deus. Você consegue entender essa sintonia? Nós tivemos alguns missionários americanos lá na igreja, há muitos anos atrás, e eles contaram que quantas vezes que eles sentavam ao redor da mesa, e não tinha nada para comer, e eles davam as mãos e oravam, e quando terminavam de orar, alguém chegava e dizia: pastor, eu passei nesse mercado e senti o desejo de comprar isso aqui, eu trouxe para o senhor, não sei nem se o senhor está precisando. Depois olha a biografia de um homem chamado George Miller. Ele tinha um orfanato, e ele cuidava de milhares de crianças órfãos, e ele conta no livro dele, George Miller, biografia de George Miller, depois você procura e vai ver. Ele diz que muitas vezes ele pegava as crianças lá, na hora do café da manhã, e começava a orar, e não tinha comida, ele começava a orar: Deus, eu te agradeço por esse alimento, o Senhor é o pai dos órfãos, ele foi conhecido como pai dos órfãos também, e o Senhor é Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Ele conta que isso aconteceu muitas vezes. Ele diz que quando terminar de orar, batia alguém na porta: seu George Miller, pastor George Miller, nós estávamos indo levar pães, leite, biscoito lá para a rainha, não sei para quem, e só que ficou um pouco queimado, e eles são muito exigentes, e nós queríamos trazer aqui para o orfanato. Aí descia aquele caminhão de leite, caminhão de comida, almoço, do mesmo jeito. Quantas vezes que George Miller, um dia, um bilionário chegou para ele, e disse: olha, Deus mandou eu dar uma oferta para o senhor pode falar o valor, que eu vou preencher o cheque. E ele conta na biografia dele que ele nunca disse o valor para ninguém. Ele só olhou para o homem e disse: se foi Deus que falou para você, ele também sabe o valor. Ah, não, o senhor não vai falar. Não vou falar, porque se Deus mandou, ele sabe, você sabe o valor, ele vai te dizer o valor. Ele diz que às vezes a pessoa ia embora zangado, mas depois voltava e preenchia, e quando preenchia o cheque, era exatamente o valor que ele havia colocado diante de Deus. Ele tem uma agenda de oração, de pedidos de oração e de respostas de oração. Por quê? Porque a oração move os céus. Lucas capítulo 11, verso 1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, Jesus tinha um nível de oração tão forte, que as pessoas que andavam com ele, os discípulos dele chegavam e diziam: Senhor, nos ensine a orar.
Jesus, ele não falava somente de oração. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Lucas capítulo 22, verso 45 e 46, está escrito assim: levantando-se da oração, e foi ter com os discípulos, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus, ele teve uma vida de oração. E eu fico pensando, irmãos, Jesus tinha o nível de vida que tinha, e nós conhecemos. Jesus era bem sucedido. Jesus, ele atendia milhares de pessoas. E quantas vezes que nós dizemos que nós não oramos porque nós não temos tempo? Talvez nós não tenhamos prioridade. Já falei aqui de um livro de um autor chamado Bill Hybels, e o título do livro é Ocupados Demais para Deixar de Orar. Então Jesus, ele teve uma vida de oração, e é muito importante nós entendermos isso. Às vezes nós queremos ter o que determinadas pessoas alcançaram em Deus, mas nós não estamos dispostos a orar e nos colocar diante de Deus como elas se colocaram diante de Deus. Quando nós olhamos também na Bíblia, os apóstolos, Atos capítulo 1, verso 14, diz assim, a vida de oração dos apóstolos: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, olha, preste atenção, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, irmãos, o texto diz que os apóstolos perseveravam unânimes em oração, e também todas as mulheres estavam lá junto com Maria, mãe de Jesus. Ela também era uma mulher de oração. E o texto diz que também os irmãos dele, os irmãos de Jesus, estavam ali perseverando em oração. Atos capítulo 2, no verso 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e em quê? E nas orações. Eles perseveravam nas orações. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo. Perseverar não é algo espontâneo, com o coração cheio de vontade. Perseverar é uma disciplina que nós vamos nos dedicar e insistir em fazer. Imagine o seguinte: você não vai acordar todo dia com muita vontade de orar. Não, porque hoje eu vou orar. Eu vou orar. Pelo menos eu sou assim. Tem dia que eu amanheço e eu quero orar. Irmãos, tem dia que eu não dou conta, eu não consigo. Mas eu vou para o lugar que eu tenho que orar e eu fico ali, pelo menos um bom tempo. Mesmo que eu não ore, eu estou ali. Eu estou ali com uma canção, eu estou ali orando em outras línguas, eu estou ali fazendo alguma coisa, mesmo que eu não flua da maneira que normalmente acontece. Mas o texto diz que eles perseveravam, é uma disciplina. Escute, vai ter dia que você não vai dar vontade de orar, e escute o que eu vou te dizer, já disse isso outras vezes: quanto mais nós oramos, mais vontade nós temos de orar. Quanto menos nós oramos, menos vontade nós temos de orar. Quando a pessoa diz assim: não, porque eu não estou com vontade de orar, é porque ela não está orando. Mas eu não tenho vontade de orar, é porque não. Quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. É importante, é muito importante você desenvolver essa rotina de oração. É mais ou menos igual ir para a academia. Quando, não sei você, mas alguém que quer emagrecer, quer fazer uma caminhada, quer treinar, se você arrumar alguém para ir com você, você vai longe. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque às vezes duas pessoas combinam de ir na academia. Aí um dia um chega lá e fala assim: Estevão, vamos na academia. O Estevão fala: não, moço, eu estou cansado, hoje não vou. Eu falo: não, você vai. Você falou que nós íamos fazer junto, vamos. Aí o Estevão vai comigo. Aí no outro dia o Estevão fala assim: ei, pastor, vamos lá. Eu falo: não, Estevão, hoje eu não vou. Não, senhor, o senhor me obrigou a ir ontem, hoje você vai também. E na oração do mesmo jeito. Tem um texto em Atos capítulo 3, verso 1, que diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Escute, arrume um companheiro de oração. Arrume uma amiga que pode orar com você. Às vezes você pode fazer uma caminhada que é ao redor da praça e ao mesmo tempo orando. Você pode tirar 1 hora de ginástica, vai fazer bem para o seu físico, e ao mesmo tempo você vai estar orando. O que você precisa é exatamente desenvolver essa rotina de oração. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo. Encontre um jeito, porque senão você vai passar a sua vida todinha arrumando desculpa. Atos capítulo 10, verso 9, diz assim, olha: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado por volta da hora sexta, a fim de orar. Você consegue entender o que é isso aqui?
Eu estou parafraseando para você. Pedro não tinha lugar para orar, ele ia para a cozinha, o pessoal cozinhando. Ia para a sala, o pessoal assistindo Netflix. Ia não sei aonde. E ele falou, rapaz, eu preciso orar, eu estou agoniado, eu tenho que orar. O texto diz que ele subiu onde? No telhado. Subiu no telhado e lá ele tem uma visão tremenda que vai mudar o rumo da igreja. Provérbios 23, 12 diz assim, olha, seja amigo da disciplina. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Se você deseja ter uma vida de oração, uma das coisas que você precisa fazer é uma lista das coisas que você não deve fazer, porque são as coisas que nós não devemos fazer, que nos atrapalham, na maioria das vezes, de fazer aquilo que nós devemos fazer. Geralmente nós fazemos uma lista daquilo que nós temos que fazer, mas comece a fazer uma lista daquilo que você não precisa fazer, porque é isso aqui que você não precisa fazer, que está te atrapalhando de ter tempo para você estudar a palavra, para você orar. Irmãos, olha, eu sei o que é um coração sem Jesus. Benjamin Franklin fala que dentro de todo ser humano existe um vazio, e esse vazio tem o formato de Jesus Cristo. Mas eu também conheço o vazio existencial de um cristão que não ora. É uma angústia, é uma acusação, é um peso na consciência muito grande. Por isso que nós estamos trazendo essa palavra aqui para você, se dedicar à oração. Não tem essa palavra como repreensão, como duro, porque o pastor, não. Eu estou falando porque isso aqui é saúde espiritual. Uma pessoa quando está orando, uma pessoa quando está bem com Deus, essa pessoa, irmãos, dificilmente alguém que está com a vida de oração em dias, ela faz determinadas coisas. Você pega na Bíblia, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Cada pessoa tem um jeito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Talvez você não tenha costume de orar. Aí amanhã você ouviu essa palavra, fala assim, não, agora eu vou orar. Amanhã você espoca o céu de oração amanhã. Espoca é bom, hein? É lá do Maranhão. Aí você vai orar 5 horas. Talvez você não tenha tempo para isso. Talvez, olha, comece devagar, mas seja disciplinado. Ore 5 minutos. Acorda 5 minutos mais cedo e faz uma oração, irmãos. Eu vou te dizer algo, eu perdi muito tempo da minha vida querendo me comparar e imitar os outros. Eu lia lá, porque o Watchman Nee, ele ora assim, primeiro ele fica 10 minutos adorando, depois ele fica 10 minutos orando em línguas, depois ele fica meia hora fazendo não sei o quê, e eu tentava fazer aquilo e eu não dava conta. Quantas vezes eu já cheguei, eu já falei isso aqui uma vez, tem um rapaz que eu vou num lugar orar aí, no monte orar, e esse cara magrinho, miudinho, rapaz, ele chega, ele bate o joelho, Marcos André, acho que viu ele lá. Rapaz, o cara, ele só ajoelha assim, segura na árvore, e ele fica ali, Neto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e eu vou me moendo de inveja, de raiva, e eu falo, miserável, levanta, eu já começo a orar, Senhor, levanta esse cara, em nome de Jesus, bota fogo no joelho dele, porque eu falo, rapaz, aí eu vou tentar orar igual ele, aí eu fico de joelho também, irmão, quando dá 15 minutos, dói as costas, dói o rim, dói o fígado, dói as tripas, eu não dou conta de orar igual ele. Eu gosto de orar andando. Eu fico ali o tempo que for necessário andando. Sabe, tem pessoas que gostam de orar deitado. Deixa, pastor, mas vai orar deitado e dorme. Eu já falei isso, irmãos. Qual é o pai que se preocupa com o filho que dorme no seu colo? Deixa eu te dizer uma coisa, cada um tem de um jeito, cada um vai fazer de um jeito. Encontre a melhor forma de você buscar ao Senhor do seu jeito, irmãos. Não é porque um fulano tem a disciplina e ele tem um jeito dele, não, primeiro eu gasto meia hora adorando, depois eu gasto meia hora fazendo isso. É bom você ter algum rumozinho assim, mas comece a encontrar o seu jeito. De repente você flui muito mais, se você procurar saber como é que você mesmo vai fluir diante de Deus. Talvez você comece com algumas canções, talvez depois você quer orar em outras línguas, talvez depois você quer fazer oração de guerra. Encontre o seu jeito, o importante é orar. Pastor, mas só 5 minutos resolve? É melhor do que nada. Primeira semana você ora 5 minutos, aí depois na segunda semana você ora 7, na terceira semana você ora 10 minutos, na outra semana você ora 15, 20, talvez vai chegar um momento que você vai estar orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a coisa de maneira natural. Agora,
mesmo que você comece devagar, seja disciplinado e seja constante. Às vezes tem pessoas que falam assim, porque tem que fazer exercício pelo menos 4 vezes por dia. Se fizer só 2 vezes, não adianta. Eu acho que é melhor do que não fazer. Porque se não for para me orar todo dia, 1 hora eu não oro. É melhor você orar 5 minutos do que você não orar nada. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Irmãos, Deus nos conhece. E nem todo mundo vai ser alguém de oração, que vai orar demais, que vai... Sabe, às vezes tem pessoas que vão orar só por gasto. Mas ore. Eu vi uma história de um homem chamado Seu Zé, que ele ia todo dia, meio-dia, para o prédio da igreja. Seu Zé é um homem muito simples, da roça, e o Seu Zé chegava lá, e ele fazia uma oração rápida, ligeiro, sabe aquelas orações mesmo, ligeiro? E um dia, o pessoal que trabalhava lá na igreja, a igreja muito grande, chegou para ele e perguntou, e falou, Seu Zé, o que o senhor vem fazer aqui todo dia, meio-dia? Porque o senhor entra aqui, o senhor ajoelha e sai rapidinho. Ele disse, eu venho orar. Mas orar daquele jeito, o senhor chega rapidinho e já vai orar. Ele disse, não, eu chego e digo assim, oi Jesus, eu sou o Zé e eu vim aqui te visitar. E eu estou indo embora. Esse Seu Zé, ele sofreu um acidente gravíssimo. E no hospital que ele estava, não podia visitar, e estava todo mundo ali depressivo, todo mundo angustiado, porque não podia receber visita. E o Seu Zé andava no hospital sorrindo, parecia que estava... Aí um dia uma enfermeira chegou e falou assim, Seu Zé, está todo mundo aqui depressivo, querendo matar, querendo morrer, querendo morder o povo, e o senhor todo tempo sorrindo, todo tempo alegre. Ele falou, eu estou em paz. Mas por quê? Ele falou assim, não, todo dia eu recebo uma visita. A enfermeira falou assim, Seu Zé está ficando doido. Você recebe visita aqui? Ele falou assim, todo dia, meio-dia, vem um homem vestido de branco, ele chega e fala assim, oi Zé, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Aleluia! Preste atenção, irmãos. O Senhor nos ouve. Você não precisa orar. Talvez você não conheça de Bíblia, você não sabe falar, você não tem palavras bem articuladas. Irmãos, eu tenho pessoas que eu vejo orando que eu fico até com vergonha, tanto que a pessoa faz oração bonita, faz oração linda. Glória a Deus por essas pessoas. Eu vejo minha esposa orar, ela vai no ponto mesmo assim, ela ora mesmo assim, que eu falo, rapaz, menino, eu fico até com vergonha de orar. Mas eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito. E como o Seu Zé, você pode simplesmente chegar e dizer, oi Jesus, eu sou o Zé, e eu vim aqui só te dar um cheiro e estou indo. O importante é nós entendermos que nós precisamos desenvolver essa vida de oração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu vou pular um pouquinho para nós podermos adiantar. O que uma vida de oração produz? Primeira coisa, uma vida de oração, ela produz o estabelecimento da vontade de Deus. Nós oramos aqui, nós vimos aqui Jesus subindo ao monte, e Jesus, ele escolhendo os seus 12 discípulos. Atos 13, 2 e 3 diz assim, olha, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Escute, algumas pessoas acham o seguinte, não, mas, porque se for da vontade de Deus vai acontecer. Não é assim, irmãos. Não bote na conta de Deus aquilo que não é. A oração do Pai Nosso diz assim, olha, Pai Nosso que estás nos céus, e ele vai dizer o seguinte, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita onde? Nos céus. Então, se tudo acontece do jeito que Deus quer, porque Deus quer, por que ele diria que nós temos que orar para que a vontade dele fosse feita na terra, como ela é feita nos céus? Escute, existem muitas coisas, só na eternidade nós vamos entender isso. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? E quantas coisas que nós passamos, que nós não precisaríamos ter passado, simplesmente porque nós não oramos. Quando nós oramos, nós podemos mudar situações. Quando nós oramos, nós estamos trazendo para que a vontade de Deus aconteça na terra, como a vontade de Deus já acontece nos céus. Então as coisas não acontecem porque tem que acontecer, não. Eu fui, há uns 25 anos atrás, em uma conferência missionária em São Paulo. E lá nesse lugar de formação de missionários, tinha uma placa, lá no Vale da Bênção, tinha uma placa em tudo quanto era lugar. E essa placa tinha a mesma frase, tudo pode ser mudado pela oração.
Então as coisas não acontecem. Às vezes tem uma coisa que vai acontecer, mas porque você orou, muda o custo daquilo. Tinha um rapaz lá na Fama, policial, que um dia uma senhora ligou cedo para a delegacia, e ele atendeu o telefone, e a pessoa do outro lado, a mulher disse: eu gostaria de falar com a fulana. E ele foi e chamou: fulana, quer falar com você. Quando a pessoa atendeu o telefone, a outra de lá disse o seguinte: olha, quem foi que atendeu o telefone? Ela disse: não, que foi o fulano. Será que ele deixa eu falar com ele? Ela falou: posso perguntar. Ela disse: fulano, ela quer falar com você. Ele pegou o telefone e a mulher disse assim: olha, você não me conhece e eu nunca te vi, mas quando você atendeu o telefone, Deus falou para mim que ontem à noite os ladrões tentaram entrar na sua casa. Você chegou e o portão estava aberto e a porta arrombada, mas eles não levaram nada, porque eu coloquei eles para correr de lá. E ela disse: olha, o Senhor manda te dizer que todas as vezes que você sai da sua casa, você estende as mãos para o lado de fora do carro e diz assim: Senhor, eu creio que os teus anjos estão acampados aqui ao redor e o Senhor está livrando de todo o mal. Ele manda te dizer que Ele ouve a tua oração. Olha que tremendo isso, irmãos. Olha que fantástico isso. Às vezes nós oramos e achamos que Deus não está nos ouvindo. Escute, Deus leva a sério toda palavra que sai da nossa boca, com expressão de fé e de confiança nele. Quando nós oramos, nós acreditamos. Então, produz o estabelecimento da vontade de Deus. O texto diz que Barnabé e Saulo, eles foram separados. Por quê? Porque as pessoas estavam servindo a Deus, orando e jejuando, e o Espírito Santo deu uma direção. Nós podemos ver o estabelecimento da vontade de Deus nas nossas vidas, quando nós oramos. Outra coisa, a oração produz proteção e livramento. Atos capítulo 12, verso 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Escute, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu creio que Deus nos deu uma ferramenta de guerra, é a oração. E com essa ferramenta, nós podemos ter acesso à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Terceiro e último, para concluir, a oração produz resultado sobrenatural. Tiago 5,17 diz: Elias era um homem frágil como nós, e ele fervorosamente rogando para que não chovesse, não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. Quem conhece essa história aqui, sabe quem era Elias. Elias, ele botou para fugir centenas de profetas. Mas quando ele terminou de botar esses profetas todos para fugir, na verdade foram mortos. 300 profetas, eles serviam a um Deus chamado Baal, e Elias desafiou eles, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta, lá no Maranhão é aposta. Vocês 300 aí, vocês vão clamar a Baal, e botaram o sacrifício no meio de um lugar lá, e ele falou assim: o Deus que responder com fogo é o Deus Todo-Poderoso, e todo mundo vai servir a ele. E os profetas começaram a orar, e não vinha fogo, e Elias lá tomando um refrigerante, uma água de coco, e dizendo assim: grita mais alto, que pode ser que o Deus de vocês está dormindo e não está ouvindo vocês, grita, berra. E eles se cortavam, se automutilavam, e depois Elias disse: agora joga água, eu quero que você jogue muita água, porque você sabe, água para pegar fogo o trem é pior, mais difícil. E ele pede fogo do céu, e a Bíblia diz que o fogo dá uma lambida em todo o sacrifício. Agora, depois que ele saiu dali, uma mulher, a irmã Jezabel, botou ele para fugir. Ele fugiu, o cara enfrentou 300 profetas, e agora estava ali fugindo de uma mulher. Sabe o que isso mostra? É que nós somos pessoas iguais, humanamente. Às vezes você vê alguém que fez algo miraculoso na Bíblia, você acha que era alguém muito especial, não é. Tiago aqui, que escreveu esse texto aqui, 5,17, é irmão de Jesus, e ele diz assim: olha, Elias era uma pessoa frágil. Tem outras traduções que ele diz: Elias era uma pessoa igual a nós, sujeita aos mesmos sentimentos, e ele orou para que chovesse, para que não chovesse, e não choveu. Ele orou para que chovesse, e choveu. Consegue entender, irmãos? Vou dizer algo, olha, Elias era uma pessoa igual eu, igual você,
talvez você se sinta fraco, mas Deus é forte. Preste atenção, eu não creio no poder da oração, não, eu creio no Deus que responde às nossas orações. A minha fé não está em oração, a minha fé está no Deus que responde às minhas orações em nome de Jesus. Atos capítulo 22, o texto diz que, eu vou passar, Josué capítulo 10, olha só isso aqui, Josué capítulo 10, é muito top, o pessoal do louvor pode até subir aqui, para parecer que está terminando. Josué capítulo 10, verso 12, 13 e 14, diz assim, preste bem atenção irmãos aqui, olha, porque aqui literalmente é o dia em que a terra parou, e a ciência comprova isso. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detém-se em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon. Olha aqui para mim irmãos, Josué está perseguindo os inimigos, e ele diz, Senhor, eu preciso pegar eles agora, e o texto diz que ele ora, dizendo assim, sol, para, e a Bíblia diz que o sol parou. A Bíblia diz lua, ele diz, lua, quieta. Verso 13 diz assim, olha, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Géser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Irmãos, o sol ficou ali, olha, preste atenção. E se você olhar isso aí na ciência, eles dizem que houve um dia em que a terra de fato parou. E houve uma mudança até na rotação da terra, se eu não me engano. Olha o que diz o verso 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Por meio da oração, nós geramos resultados desejáveis. Escute, talvez na força do seu braço, você vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Talvez com muito esforço, com muito trabalho, você consiga comprar uma casa própria, um carro, restaurar o seu casamento. Talvez com muito tratamento você consiga cura para alguma coisa. Você vai conseguir passar num curso ou num concurso, talvez se esforçando demais. Agora preste atenção, nós podemos nos esforçar e fazer tudo isso, mas entendendo que quando nós colocamos diante de Deus em oração, pode existir uma aceleração profética. Aquilo que eu iria gastar um ano para resolver, Deus pode colocar as mãos em uma semana a coisa resolver. Ah, porque 2020 já acabou. Ei, 2021 Deus pode fazer valer por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Podem ter conquistas sobrenaturais, porque Deus é Deus. Que nós precisamos entender que tudo deve ser alicerçado, edificado no alicerce da oração. O conselho de Paulo para Timóteo é: antes de tudo, eu vou te dizer algo aqui, talvez você fique até meio assim, mas olha, não orar é desobediência a Deus, porque você vai ver várias expressões na Bíblia, dizendo que nós temos que orar sem cessar. Você vai ver o tempo todo Jesus orando, os apóstolos orando, e sempre nós sendo exortados a orar. Você não precisa me responder, você pode orar individual, arrume o seu lugar. Aquele livrinho nosso do discipulado, ele tem 2 capítulos, voltado para o tempo devocional, para o tempo de leitura da Bíblia, para o tempo de oração. Irmãos, aquele livro é um espetáculo. Olhe lá, para você ter uma vida de oração, você precisa definir um horário, definir um local, lá dá todas as dicas para você fazer isso, e a sua vida vai ser completamente alterada. Agora preste atenção, se o homem mais rico do mundo dissesse para você: olha, o meu segredo é a oração, o que você faria? Se o homem mais inteligente do mundo dissesse para você: olha, a fonte da minha sabedoria é a oração. Se a pessoa que tem mais unção no mundo dissesse para você: rapaz, a única coisa que você precisa é orar, porque você vai ver as coisas acontecerem. Sabe, se algum médico dissesse: olha, a cura para qualquer doença que você tenha é a oração, o que você faria? Agora o próprio Deus falou para nós, o próprio Jesus, ele disse: olha,
buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensinou como orar. E eu vou dizer algo para você, olha, você pode mudar o curso da sua vida, se você entender isso. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Receba agora esse versículo, nós vamos orar. 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra todos aqueles que fazem o mal. Quantos podem dizer amém? Deixa eu te dizer algo. Se você tem o dom de línguas, ore em outras línguas. Eu, mais de 80% do meu tempo, eu oro em outras línguas, porque às vezes eu não consigo, sabe, a cabeça não consegue focar nas coisas, nas pessoas. Eu começo então a orar em outras línguas. O apóstolo Paulo diz que quando nós oramos em outras línguas, o nosso espírito de fato ora, mas a nossa mente fica infrutífera. Ele diz: eu orarei então com o meu espírito e com a minha mente. O que é que geralmente eu faço? Isso aqui é só para você ter uma noção, você tem que fazer do seu jeito. Geralmente eu fico pensando em alguém, ou em alguma situação, e começo a orar em outras línguas. A oração em línguas, ela tem vários benefícios. Por exemplo, a oração em línguas, ela te dá força para vencer a carnalidade. Paulo diz: andai no Espírito, jamais satisfarei os desejos da carne. Outro benefício da oração em línguas é que nós oramos a vontade de Deus para a nossa vida. Consegue entender isso? Eu não vou abrir os textos para você porque não tem tempo, mas na eternidade passada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Bíblia diz que eles já sabem tudo o que vai acontecer conosco, tudo que tem preparado conosco. E quando nós oramos em outras línguas, a Bíblia diz que nós não oramos como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós começamos a orar para que a vontade de Deus se manifeste. Quando nós oramos em outras línguas, nós podemos interceder por outras pessoas. Quantas pessoas que têm livramento, e nós também temos livramento, porque nós começamos a orar em outras línguas. A Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, a nossa fé cresce. Ai, pastor, mas eu achei que a fé crescia somente pela palavra. A fé cresce de 3 maneiras. Romanos 10,17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também cresce à medida que nós temos experiência. Nós temos uma experiência com algo, e de repente a nossa fé vai aumentando para ter novas experiências naquela área. Mas a Bíblia também fala, Judas fala lá num capítulo que tem do livro dele: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. A Bíblia fala também que quando nós oramos em outras línguas, nós damos o perfeito louvor. Às vezes você pega a melodia de uma música e você começa a orar em outras línguas. Tudo isso são benefícios da oração em línguas. Pastor, eu não oro em outras línguas, o que eu devo fazer? Ore a Deus e peça para Ele te encher do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é a porta que se abre para o sobrenatural, e ela é para todo aquele que crê. Você não precisa ficar falando glória, glória, não. Você precisa só receber e dizer: Senhor, se essa é uma ferramenta, eu quero ser batizado no Espírito Santo, e eu quero orar em outras línguas. Se você ora em outras línguas e você não está utilizando dessa arma que você tem, você está perdendo muita coisa. Muita coisa. Existe a oração em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Existe a oração em línguas com interpretação que equivale a profecias. Existe variedade de línguas. Então tudo isso nós podemos orar e buscar em Deus. Quantos podem dizer amém? Eu quero te incentivar, você do seu jeito, começar a ter seus períodos de oração, de buscar ao Senhor.
A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, eu creio que tem muito mais em Deus do que aquilo que nós temos experimentado. Existe muito mais em Deus. Você não precisa concordar comigo, mas aqui eu estou vendo que tem algumas pessoas que é da minha época que eu converti. Netinha da minha época, né, Netinha? Genésia da minha época, tem outros aí. Escute, o tempo que nós mais experimentamos de Deus é quando nós somos novos convertidos, porque nós entramos em Deus com intensidade e cremos que Ele vai fazer, e Ele faz. Pessoas se convertem sem saber nada de Bíblia, não conhecem nada, mas tem um coração sincero, crê em Deus, e no nome de Jesus ele tem experiências fantásticas e incríveis. Eu não creio que tudo aquilo que Deus tem para mim eu já estou vivendo. Eu tenho dito para Deus: Deus, olha, eu sei que existe mais no Senhor e eu quero mais do Senhor. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo, irmãos, só mostra uma coisa: o que nós precisamos é estar bem com Deus e estar bem com a nossa família, porque o resto a gente resolve. Se nós estivermos bem com o Senhor, pode vir o que vier. Talvez não vai ficar só nisso, eles arrumam vacina para isso aí e aparece outra coisa. Nada e ninguém pode roubar aquilo que nós construímos em Deus, aquilo que nós edificarmos no Senhor. E eu quero te desafiar nessa noite a orar, pedir a Deus: Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Talvez você já foi cheio do Espírito Santo, mas talvez você está um pouco enferrujado. Talvez hoje é a hora de você afiar o seu machado. Talvez tem dons que o Senhor te usou e você nunca mais colocou em prática, está enferrujado. O Senhor quer afiar o machado. Talvez você precise de um milagre, de uma cura, de um suprimento. O Senhor nos ouve, Ele nos ama, e tudo isso por causa de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza. Enquanto essa canção é ministrada, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você invocasse o nome do Senhor, que você orasse, Olha aqui para mim, eu vou falar algo para você que eu falei há um tempo atrás. Aqui eu já andei muito de moto, e eu não sei se isso é verdade ou não, mas quando eu comecei a andar de moto, um dia eu cheguei com a moto lá no mecânico, e a minha moto estava muito lerda, a moto não andava, ela ficava embuiando, e o cara falou para mim assim, olha, você precisa dar uma descarbonizada na sua moto. Eu falei: que diacho é isso, menino? Ele falou: você precisa botar ela num retão e dar uma acelerada, porque tem demais, óleo demais aí no escapamento, tudo quanto é lugar. E eu falei: ele falou assim: rapaz, e ele deu essa descarbonizada na minha moto. Quando ele me entregou ela, irmãos, que eu fui acelerar, eu saí andando de uma roda, tão leve que a moto estava. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te desafiar nessa noite a você dar uma descarbonizada espiritual. Talvez as suas veias espirituais estejam entupidas, e você pode nessa noite desentupi-las em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos.